Senhor tem falado um pouquinho comigo sobre esperança. E sabe, eu não vou falar sobre esperança hoje, mas só porque eu senti a direção de Deus para a gente estar começando a orar sobre esperança. Eu queria só trazer talvez eu fale um pouquinho mais sobre esperança hoje à noite. Só que esperança nada mais é do que um pensamento positivo acerca do futuro. Eu sei que isso pode soar um pouco meio nova era para quem é religioso, mas a realidade é que a esperança nada mais é do que um pensamento positivo acerca do futuro. E se você pensa que você não tem que pensar positivamente acerca do futuro, você vai passar a pensar de maneira negativa. E se você for pensar e analisar como você vive a tua vida, tudo que você faz hoje, ou num dia, envolve esperança, ou envolve uma imaginação do futuro. Você imagina o teu carro na garagem, por isso que você pega o elevador para descer e para trabalhar dirigindo o teu carro. Você imagina lá pelo meio-dia um almoço, e por isso você começa a ficar com mais fome ainda, porque você está imaginando que daqui a pouco eu vou almoçar. Então quer dizer, a tua vida inteira, se eu falar para você agora, fecha os teus olhos, todo mundo, vamos fechar os olhos, eu vou falar uma palavra, maçã. O que você viu aí? Uma maçã. Se eu falar assim agora, fecha teus olhos, maçã verde num prato de prata. Você acabou de ver isso aí. Abre teus olhos. E sabe o que eu fico pensando? Quantas coisas você escuta do inimigo e você começa a imaginar no teu dia. Então a gente vem com esse papo religioso, não, que positividade nada, isso aí é coisa de nova era. Enquanto isso o inimigo está deitando e rolando na tua negatividade. E eu comecei a falar assim, não, eu vou começar. Eu fui para Volta Redonda ontem à noite e voltei hoje de manhã com alguns jovens aqui. A gente foi ministrar um evento que teve lá com bastante jovens, e eu senti de Deus que o Senhor estava começando a falar sobre esperança a caminho de lá, né? Então eu falei, vamos jogar um jogo. Ele falou assim, a gente vai fazer um jogo, se você não me conhece muito bem, você vai saber que eu sou um pouco sarcástico. E a gente fez assim, vamos fazer um jogo sarcástico no carro, porque são 4 horas de viagem, aí você tem que inventar coisa para fazer. Então a gente falou, vamos brincar de um jogo. O jogo se chama Eu Tenho um Problema, tá? Então, qual que é a ideia do jogo? Se você quiser fazer essa brincadeira aí um dia com o teu amigo, você pode fazer. Isso aqui é muito bom, vai te ajudar com esperança. E esse jogo justamente ataca a desesperança. Então como que funciona? Você fala assim, eu tenho um problema. Então você pega a tua preocupação, a área onde você pensa, não existe esperança para mim, e você cria a solução na tua mente para que ela venha ser tão grande, mas tão grande que ela se torne um problema. Você entende? Por exemplo, eu falei para eles, então a gente começou a jogar, então cada um tinha que falar um problema. Eu falei assim, eu tenho um problema. Aí o pessoal fala, qual que é o teu problema, Theo? Eu falei, meu problema é que eu acabei de perceber que a minha capacidade intelectual, ela é muito pequena em comparação às revelações que eu vou receber quando eu começar a pregar, e daí eu não vou saber o que fazer. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então se eu estou entrando, eu vou ministrar, mas eu estou com uma preocupação que eu não estou com revelações suficientes da palavra para passar para o povo, eu começo a declarar que eu tenho um problema. Vai ser tanta revelação que a minha mente não vai conseguir aguentar. E eu falei assim, eu tenho outro problema. Eu tenho um problema que um dia, quando eu tiver meus filhos, os meus filhos vão ser tão tementes a Deus, eles vão ser tão apaixonados pela missão de vida que eles têm, que eu vou parar para olhar para eles e ver que eles não têm nenhuma rebeldia, e eu vou mandar eles para o psicólogo, porque eu vou achar que eles não são normais. Esse é o meu problema. Daí alguém estava no carro e falou assim, eu tenho um problema. Ele falou, qual que é o teu problema? Ele falou assim, eu tenho um problema que o meu casamento vai ser tão harmonioso, o meu casamento vai ser tão de Deus, tão pacífico, que quando as pessoas vierem, os outros casais vierem pedir aconselhamento para mim, eu vou ter muito problema em conseguir me relacionar com eles, porque eu não vou entender qual que é o problema deles, porque eu nunca tive aquele problema. Então a gente foi começando a ser criativo com aquilo, e na verdade isso aqui não tem nada a ver com a minha mensagem, mas eu estou te dando um jogo bom para você jogar, e você pode começar a instigar a fé dessa maneira, e você começa a olhar as suas situações, e isso te força a ver soluções para os teus problemas. Amém? Então, vamos para a mensagem agora. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo 34.
Teve um outro lá que falou assim: eu tenho um problema. Qual que é o teu problema? Ele falou assim: eu vou fazer tanto dinheiro, mas tanto dinheiro e tanto dinheiro para o reino de Deus, que eu vou ter que contratar um cara para ele ficar inventando causas e missões para eu poder doar meu dinheiro. Eu falei: cara, esse é um bom problema. Deuteronômio 34, versículo 4 fala assim: e disse-lhe, isso aqui é o Senhor Jesus, ou Senhor Jesus não, Senhor Jeová falando para Moisés, e fala assim: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém lá não passarás. Moisés está prestes a morrer, e o Senhor Deus está conversando com ele, e ele está falando assim: eu estou dando uma promessa para você e para a tua semente, para o teu povo. Você não vai conseguir participar disso, mas antes de você morrer, eu quero que você entenda que o povo de Israel vai entrar na promessa. Versículo 5: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Fala comigo: cheio do espírito de sabedoria. Quantos de vocês querem ser cheios do espírito de sabedoria? Glória a Deus. Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. O que me marca nessa passagem aqui são duas coisas. Uma coisa é justamente o versículo 10 ao 12. Esse aqui é o epitáfio de Moisés. Então é como depois da morte de Moisés, Deus falasse assim: nunca houve um homem em Israel como Moisés. E ele começa a falar: nunca houve um profeta como Moisés, que operou em semelhantes sinais e maravilhas. E ele começa a falar assim: nunca houve um profeta que o Senhor conheceu face a face, que nem Moisés. Então, isso aí é uma das coisas que me deixa bem, que eu acho um fato muito curioso nessa passagem. A outra coisa bem curiosa nessa passagem é justamente o versículo anterior, o versículo 9, que fala que Josué foi cheio do Espírito de sabedoria. E qual foi a maneira que Josué foi cheio do Espírito de sabedoria? Está escrito aí que ele foi cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as suas mãos sobre ele. E então eu comecei a pensar aqui com os meus botões aqui, entendendo que Deus falou de Moisés. Moisés é um servo meu, é um profeta que no Velho Testamento ninguém conseguiu ver a minha face como ele. Ninguém operou sinais e maravilhas que nem ele. Ele tinha tanta sabedoria, ele era tão cheio do Espírito de sabedoria, que ele era capaz de impor as mãos sobre um jovem líder que nem Josué, filho de Num, e transferir a ele essa unção de sabedoria. Porém, o Senhor fala para Moisés: Moisés, mesmo você sendo tudo isso que eu estou falando que você não vai entrar na terra prometida. Vai ser Josué. E então eu queria que você, com isso em mente, continuasse aqui o texto para Josué capítulo 1, versículo 1. Eu vou continuar aqui o texto lendo. Fala assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vou-lo tenho dado, assim como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, ou seja forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Tão somente, ou apenas, seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei? Esforça-te e seja corajoso. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? O que eu comecei a entender é assim, que o Senhor está querendo fazer algo novo em nosso meio, sim? Quantos de vocês creem que a tua vida, Deus quer fazer algo novo? Eu creio que na vida das pessoas que começam a chegar cada vez mais perto de Deus, a gente começa a ter esse sentimento que Deus quer fazer algo novo, porque afinal de contas é da natureza de Deus fazer algo novo, porque Ele nos leva em novidade de vida. Na verdade, a palavra diz isso. A palavra diz também que nós vamos de glória em glória. Então, se nós vamos de glória em glória, a glória de ontem, ela não é suficiente. Eu tenho que ter uma glória maior para o dia de hoje. E o que eu tenho entendido é que Moisés, mesmo ele sendo um homem que, assim como saiu da boca de Deus, as palavras que nenhum profeta no Velho Testamento viu Deus tão face a face quanto Moisés. Nenhum profeta no Velho Testamento teve os sinais e maravilhas que saíram e que foram operados pela mão de Moisés. Assim, dessa mesma maneira, Deus, quando Ele faz algo novo, Ele realmente faz algo novo. Ele é tão soberano quando Ele faz algo novo, que Ele consegue olhar para um servo dele como Moisés e falar assim: Moisés, você é ungido, você é o cara, não tem ninguém igual a você até agora, mas eu vou pedir uma coisa: põe tuas mãos sobre a cabeça desse jovem aqui. Eu sei que esse cara aqui tem muito que aprender. Eu sei que esse cara não deve ser nem 1/20 do que você é. Ele talvez não tenha nem 1% da experiência que você tem comigo. Esse cara talvez não tenha nem 1% da educação que você teve, a preparação que você teve, crescendo no palácio de Faraó. Eu acho que às vezes quando nós pensamos em Moisés, nós pensamos Moisés na segunda parte da vida dele. E nós não entendemos a preparação que foi proporcionada a Moisés desde a idade tenra dele. Quer dizer, ele cresceu no palácio de Faraó. Se você entendesse o que era o mundo naquela época, o palácio de Faraó é a nata da nata da nata. Não existe, é como seria uma Harvard, uma Oxford, com todos os maiores CEOs, todos os maiores generais militares do mundo, tudo lá, ensinando uma só pessoa. Imagina como sai essa pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer é: Moisés era um homem preparado, Moisés era um homem treinado. Se você olha para alguém, talvez um colega teu, um amigo teu, ou alguém ou no teu ramo de trabalho, e você vê esse cara dispondo, você pensa: nossa, esse cara é preparado. Imagina Moisés então. Então o povo de Israel, eles entendiam que Moisés teve uma criação que só a nata da sociedade egípcia tinha, e o povo de Israel era considerado um povo muito menos educado que os egípcios, muito menos civilizados que os egípcios, e na nação egípcia, Moisés era como se fosse o líder jovem, o promissor. Então Moisés sai de lá do palácio de Faraó para começar então a liderar o povo de Israel para sair, fazer o êxodo do Egito. E não só isso, daí Deus começa a falar assim: tá bom, Moisés, você teve toda a preparação humana, agora eu vou começar a trazer para você as experiências divinas, porque eu vou te levantar não só como um líder estrategista, militar, um líder político. Não, eu vou te levantar agora também como um líder espiritual. E das tuas mãos vão fluir sinais e maravilhas que ninguém nunca antes viu. E da tua boca vai fluir sabedoria que ninguém antes escutou. Esse era o mandato de Moisés. Eu quero que você entenda aqui que Moisés era um cara muito bem preparado. Moisés era um cara que, talvez, se você pudesse escolher qualquer um para te tirar do Egito, eu te garanto que nós todos escolheríamos Moisés. Ele conhece o Egito. Ele conhece todo o sistema legislativo do Egito. Ele conhece o sistema militar do Egito.
Ele sabe exatamente, quando nós estivermos fugindo, como aqueles generais vão se comportar, como que eles vão enviar suas tropas atrás da gente. Ele sabe exatamente como se portar no deserto, porque ele teve um treinamento militar. Então Moisés era o cara ideal para tirar o povo de Israel do Egito. Mas o Senhor começa a tratar ele no caminho. Ele fala assim: você não é o homem ideal para levar o meu povo para a terra prometida. Uma coisa eu pedi para você tirar o povo do Egito, outra coisa eu pedi para você pô-los dentro da terra prometida. E através do trajeto de Moisés, o Senhor começa com um diálogo aberto com Moisés. E ele chega à conclusão: você não vai entrar na terra prometida, eu quero fazer algo novo. Então o que o Senhor tem conversado comigo foi justamente o conceito que acontece aí nessa transição. Muitos de Israel começaram a sair do Egito, mas tinham a dificuldade de ter o Egito saindo de dentro deles. Então o Senhor falou assim: eu vou deixar vocês passarem pelo deserto, porque o momento do deserto vai ser o momento onde eu vou arrancar o Egito de vocês. E quando chegares no ponto onde o Egito foi arrancado de dentro de você, e eu conseguir te pôr dentro da terra prometida, vocês vão conseguir realmente ser bons mordomos dessa bênção que eu dei para você. Então eu comecei a imaginar, sabe, tantas coisas quando a gente entra, começa a falar sobre o reino de Deus. Eu creio que hoje em dia, não só no Brasil, mas na maior parte dos países latinos, existe um evangelho que visa tão forte a libertação, e eu sou completamente a favor disso. Se você tem acompanhado o que eu tenho falado nessas últimas 2-3 semanas, tenho falado bastante sobre libertação, e eu sempre digo que eu concordo, porque eu realmente concordo com isso. Mas uma coisa é você ser liberto do mundo, e a outra coisa é você ter tua mente renovada para você conseguir entrar no reino. Sabe, o que eu sinto é que as pessoas não estão entendendo que o arrependimento é muito mais um processo do que um evento. As pessoas pensam que o arrependimento é você vir aqui para o altar um dia quando alguém faz um apelo, e você chega aqui e se entrega a tua vida para Jesus, e glória a Deus por isso. Mas eu tenho já, especialmente antes de setembro desse ano passado, eu estava viajando bastante, ministrando em vários lugares no Brasil, e eu comecei a perceber que nesses últimos 2 anos eu ia para alguns lugares e eu era tido como um animador de auditório, e aquilo começou a me incomodar profundamente. Então eu ia para um lugar onde as pessoas pensavam: Deldo Dunamis vai chegar aqui, ele vai fazer um apelo, ele vai impor as mãos sobre as pessoas, todo mundo vai começar a cair, vai ficar se debruxando no chão. Então o que eu fazia? Eu não impunho as mãos sobre ninguém. Então a gente vai só ler a Bíblia, abre com a Bíblia, a gente vai entrar na palavra. Daí tinha uns outros lugares que falavam assim: tem palavra, então vamos trazer para trazer a palavra. O que eu fazia? Eu só lia um versículo, só para fazer algum sermão legal, fechava a Bíblia e falava assim: traz o povo para frente que a gente vai orar. Porque eu falei assim: eu não vou me permitir ser um animador de auditório. Porque eu comecei a entender que o povo pede um animador de auditório, o povo pede alguém para entreter, porque o povo não quer passar pelo processo da renovação da mente. Então é muito fácil você vir para frente e falar assim: eu quero ter um arrependimento, eu quero entregar minha vida para Jesus, isso aqui é um evento, tá bom, eu garanti meu espaço aí, tenho cadeira cativa aí no paraíso, beleza, então vou tocar minha vida. Eu vou achar uma velocidade boa, eu vou achar o trajeto certo, eu vou botar no meu GPS, eu vou apertar o meu botão de cruise control, ou de piloto automático, e eu vou embora naquilo. E eu comecei a ver que, sabe, justamente esse tipo de atitude que está escrito lá em Apocalipse, na carta para as 7 igrejas, quando fala que dos mornos ele vai vomitar da boca. Eu falo uma coisa para você: se você não está indo em direção ao reino, se você não está avançando para ter mais do reino em você, se você pensa que eu vou conseguir manter minha vida, é por isso que eu estou falando, a cada dia que passa, essa igreja vai ser bem mais desconfortante para a pessoa que quer ficar confortável. Porque se você quer pôr o teu carro espiritual num piloto automático para você manter a tua rota até o paraíso, eu te garanto que você está acreditando numa mentira. Porque se você não está avançando em prol do reino, o mundo está avançando dentro de você, e você talvez não está nem percebendo disso. As pessoas falavam para mim assim antes: cara, é por causa da tua personalidade, você é um cara intenso. E eu falava para eles: eu não consigo viver meia, eu não consigo ficar fazendo igreja e depois eu saio da igreja de domingo e eu vivo minha vida no mundo. E quando eu falo viver minha vida no mundo, não estou falando para você enfiar o pé na jaca e sair do pecado. Estou falando simplesmente você viver a tua vida sem buscar a Deus. Talvez você não quebra a lei, você é um cara que paga teus impostos, você é um cara que obedece a lei dos trânsitos, você não rouba ninguém, você não está traindo tua mulher, tudo bem. Mas a questão é, você não está enfiando o pé no acelerador, indo em direção do reino. E eu falava assim: eu não consigo viver dessa maneira.
Ou eu vou ser intenso para o reino, ou vou ser intenso para o mundo. As pessoas falavam para mim, meus amigos falavam, meus amigos mormons, eles falavam assim, cara, sabe uma coisa? É que a tua personalidade sempre foi assim, desde pequeno você foi um cara muito intenso, então você faz isso. E por muitos anos eu comecei a acreditar isso, até eu começar a aceitar e falar assim, isso é minha personalidade. Então, amém, cada um, só que isso aqui é a minha personalidade. Mas quando eu vi os meus amigos que tinham uma personalidade mais melancólica, quando eu vi familiares que tinham uma personalidade mais fleumática, quando eu vi aqueles caras que eles eram os caras da razão, Teófilo é um cara da emoção, nós somos pessoas da razão. Teófilo é um cara que ele se empolga demais, nós somos pessoas pé no chão. E quando eles começaram a tomar para si esse estilo de vida de piloto automático, foi questão de 3, 4, 5, 6 anos, começaram um por um voltar e falar assim, cara, eu preciso de Deus. Porque não tem nada a ver com personalidade, tem tudo a ver com as leis do universo que Deus pôs em seu lugar. Porque Ele fala assim que se você é quente, você é quente, se você é frio, você é frio. O morno eu vou vomitar na minha boca. Então quando eu começo a entender a palavra e o reino, eu começo a entender que por causa disso, o arrependimento é muito mais um processo do que um evento. O arrependimento não é um sentimento, quer dizer, eu diria que 1% da verdade do arrependimento é você se sentir mal daquilo que você fez de errado. Faz parte? Faz parte. É um começo? Pode ser um começo, pode ser um meio, seja o que for. Faz parte, mas com certeza não é o todo. O arrependimento na sua essência, ela é uma metanoia, ela é uma mudança de mentalidade. Se você sentiu mal sobre alguma coisa, sabe, eu vou falar para vocês bem abertamente, e você bem vulnerável com você. Mesmo eu andando com o Senhor, mesmo eu até no ministério e na missão, eu tive momentos na minha vida onde levou para certas áreas da minha vida 2, 3, 4, 5 anos para eu passar por um processo de arrependimento, para eu mudar minha mentalidade acerca de alguma coisa. Eu caí naquilo, confessava, pedia perdão. Mas não quer dizer que eu consegui ter o ciclo completo do arrependimento. Passava 2, 3 vezes, estava bem, caí naquilo, confessava, pedia perdão. Mas uma coisa eu comecei a ver, nem se foi 1% por vez, começou a acontecer uma mudança na minha mentalidade. Até chegar um ponto em certas áreas da minha vida que eu falei assim, eu não penso mais assim. Caramba, demorou 3 anos, mas agora eu não penso mais assim. Por quê? As pessoas falavam para mim, se você cair de novo nesse negócio, não teve arrependimento de verdade. Calma aí, se você começa a entender que o arrependimento é um processo muito mais que um evento, você começa a entender graças a pessoas que estão batalhando certas coisas em suas vidas. Você começa a pensar, tudo bem, cara, você caiu de novo, tudo bem, só que a próxima vez vai ser mais fácil você combater isso. Perdão, estendo graça, a próxima vez vai ser mais fácil você vencer isso. E sabe, então quando a gente começa a tomar uma postura de arrependimento, é um evento, você vem para frente, você se arrepende e acabou. O que a gente começa a produzir? Nós começamos a produzir cristãos superficiais. Porque você só consegue entrar no reino, assim. Eu escutei uma frase de um líder no corpo de Cristo que ele falou uma coisa muito sábia. Ele falou assim, muitos se arrependem o suficiente para serem salvos, mas são poucos aqueles que se arrependem o suficiente para entrar no reino. Então, eles se arrependem. O que eu estou falando sobre a salvação é, você faz a confissão com a tua boca, você tem a fé, você tem fé no teu coração, que a salvação vem por graça, você é salvo. Isso é uma parte do arrependimento, isso é salvo, você é completamente salvo. Agora, para você começar a entrar no reino, vai requerer uma mudança de mentalidade. Para você começar a realmente experimentar a plenitude do reino, é um processo. E também não deixa de ser arrependimento. Então, quando a gente começa a ter uma postura de libertação, que simplesmente, eu quero ir lá ser liberto dos meus pecados. Glória a Deus, você vem para frente, ou você faz o seminário, alguém vai lá e ora por você, você preenche tua fichinha lá do ágape, eles vão botar o olho na tua cabeça, glória a Deus, as intercessoras vão ver os capetas saindo de você. Eu já vi de tudo. Até falaram que tinha uma cobra saindo da minha nuca, eu acredito, saiu, graças a Deus. Eu acredito em tudo, mas às vezes eu penso, caraca, que coisa doida. Mas eu acredito em tudo de verdade. Tira a corda lá do... Você já viu essas paradas doidas, né? Mas é verdade, cara. O mundo espiritual é isso, é real. E glória a Deus por isso. Só que quando eu saí daquela salinha de intercessão ou de ministração da libertação, quando eu sair de lá, se eu não começar a mudar a minha mente, se eu não conseguir abraçar um processo,
Se eu começar a olhar o cristianismo como se fosse passes de mágica, ou fazer lá no espiritismo, fiquei evangélico, faz aqui na igreja, não mudou muito a mente. O cara fazia isso no catolicismo, ele ia para a missa, tomava lá, botava hóstia na boca, faz a mesma coisa na igreja evangélica. Não tem nada a ver com igreja evangélica, sabe? As pessoas pensam assim, você defende a igreja evangélica, a igreja católica. Cara, nós todos somos cristãos, a questão é reino de Deus. Porque o que a igreja evangélica se tornou nos últimos 30 anos, às vezes, até tem eu fico pensando, quando o cara pergunta, o que você faz na vida? Eu falo, o que eu vou falar pro cara? Se o cara é religioso, se o cara é aquele cara crente bitolado, eu falo que eu sou pastor evangélico, que só abre portas para mim, eu ganho um braço. Agora, se o cara é um pouco inteligente, eu tenho que pensar alguma coisa para não falar uma mentira pro cara. Por causa da fama e da maneira como a igreja evangélica, como que ela conduziu o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus, ele é muito maior do que a igreja. Eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando das igrejas, da igreja com I maiúsculo. O reino de Deus, ele é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a bolsa de valores. O reino de Deus é maior do que o sistema educacional. O reino de Deus é maior do que a indústria de entretenimento. O reino de Deus é maior do que toda a indústria de esportes. O reino de Deus é maior do que tudo isso. O reino de Deus é maior do que a terra. Se a gente pensa que o reino de Deus é a igreja evangélica, não é a igreja evangélica. E depois ele pergunta, por que as pessoas não querem saber do reino? Porque elas pensam que o reino de Deus é uma igreja evangélica, mas não é a igreja evangélica. O reino de Deus é muito maior. Na verdade, a igreja evangélica consegue ter o reino dela, mas a igreja evangélica não vai ser o único órgão que vai conseguir conter a plenitude do reino. Ela não tem essa capacidade. E Deus fez de maneira proposital para que isso aconteça. Por isso que quando nós começamos a entender a grande comissão de Mateus 28, quando fala, ide e discipulai as nações, ou ide e fazei das nações discípulos, ou ide e fazei de discípulos as nações, ou os povos, vai requerer você começar a sair da caixinha de igreja evangélica. Porque senão não vai conseguir discipular uma nação de um púlpito apenas. Eu tenho a plena certeza que hoje eu estou fazendo isso, mas no futuro, a maior parte da minha influência vai ser fora do púlpito. Vai ser em sala de reuniões, com futuros políticos, futuros CEOs, com futuros investidores, futuros líderes de ONG, futuros revolucionários, pessoas de movimentos estudantis revolucionários. Eu tenho certeza que Deus vai me usar para isso. Lá que vai ser minha influência. Hoje é isso, porque eu sei que isso aqui é só parte, é uma fração. A igreja evangélica é uma fração do reino de Deus. Agora, quando a gente trata a igreja evangélica como se fosse a resposta que vai trazer tudo para o reino de Deus. Agora, se você começar a entender que a igreja somos eu e você, que somos nós, aí sim eu concordo que nós somos a resposta para o mundo. Porque daí somos nós dentro do mercado econômico, somos nós dentro da educação, somos nós dentro do mundo médico, somos nós dentro da comunidade científica, aí sim nós somos a resposta. Mas daí nós entendemos que nós somos a igreja e que, como está escrito lá em Lucas, o reino habita dentro de nós. O reino está em nós e nós estamos no reino. Nós somos parte do reino. Então quando eu começo a entender que, sabe, as pessoas se arrependem para terem salvação. Glória a Deus por isso. Isso é o começo. Isso é a porta de entrada. Agora, se a gente não passar por uma mudança de mentalidade, a gente nunca vai conseguir ter o reino. E Deus está querendo fazer, sabe, na nossa época, uma desconstrução de conceitos e de ideias. Eu não sei você, mas eu tenho orado e falo, Deus, eu quero ser flexível. Deus, eu não quero nunca chegar num ponto onde eu sou tão rígido que eu penso, eu já consegui acertar minha teologia nisso, eu já tenho uma teologia formada disso, a minha escatologia é essa, agora a minha neomatologia é essa, a minha hermenêutica é essa, agora eu vou passar a ser um religioso e começar a pregar isso aqui como se fosse a verdade absoluta. E o Senhor começou, sabe, a desafiar meu coração, e uma das pessoas que o Senhor tem usado para desafiar meu coração é justamente o estilo de vida da minha mãe. Porque eu fico pensando, como uma pessoa de 70 anos de idade, com tantos anos no ministério, com 20 vezes mais estudo que eu, consegue parar e olhar para os meus olhos e falar assim, eu não sei o que você sabe, tem coisas que você pode me ensinar, como que eu faço isso? Para mim, antes de eu começar a pensar o que eu posso ensinar, causa um pensamento no meu coração se um dia eu vou conseguir fazer isso com meu filho. Se um dia eu consigo olhar para uma geração mais jovem e menos madura, e menos sábia, e menos estudada, e menos experiente, e falar, eu sei que Deus depositou alguma coisa em você, o que você pode me ensinar? O que eu posso aprender de você? Eu creio que quando é mais ou menos assim que Deus opera, porque, sabe,
eu vejo assim o mover de Deus, o Senhor fazendo propositalmente geracional. Ele quer de propósito não dar resposta para uma só geração. Ele quer de propósito guardar e manter segredos para passar para outras gerações. Porque isso só se nós entendemos que o reino de Deus, ou talvez esse tal de avivamento, ou esse despertar, ou esse mover do Espírito Santo, ele vai vir, ele é algo que transcende uma geração. A gente começa a entender que, a não ser que eu consiga estabelecer dentro de mim um estilo de vida de graça, eu não vou entender. Porque se você começa a ver, cara, eu vou colher coisas que eu não plantei. Para você conseguir estar confortáveis em colher algo que você não plantou, você tem que abraçar a revelação da graça. Senão você vai se sentir sempre indigno. E se você não consegue abraçar algo que você não plantou, eu te garanto que você também não vai conseguir passar algo para que outros venham colher, sendo que foi você que plantou. Então, quando o Senhor fala sobre o mover dele, que nem ele falou sobre o mover de tirar o povo de Israel lá do Egito e levá-los à terra prometida, ele propositalmente faz em duas gerações. Ele fala assim, não, tem a geração que foi liderada por Moisés e agora tem a geração que foi liderada por Josué, porque ele começou a entender, ele começou a já passar um princípio para o povo, que algumas coisas que eu faço, se não for a maioria das coisas que eu faço, são geracionais, e eu quero que vocês comecem a entender que o piso do seu antecessor, ou melhor, o teto do seu antecessor é o teu piso, e o teu teto tem que ser o piso para a próxima geração. Então quando você começa a entender, e você tem que falar assim, eu quero praticar isso, esse conceito de passagem de legado, se você não entender a teologia da graça, se você não entender o conceito e a verdade do que é a graça, você vai ficar muito frustrado quando você tiver que então passar algo que você plantou e que você não vai poder colher. Você vai falar assim, é você. Mas se você é uma vítima da graça, se você colheu algo que você não plantou, isso te proporciona a habilidade de fazer isso para o próximo. Então, Josué, ele recebe um legado, sendo que ele não é a pessoa mais preparada. Eu quero que você entenda um negócio aqui no capítulo 34 de Deuteronômio. Fala que Moisés morreu com 120 anos, ele tinha vigor, ele não era cego. Se Deus quisesse, ele continuava. Se Deus quisesse, era ele que levava para dentro o povo de Deus. E Deus falou assim, não, eu sei que você está com vigor, eu sei que você tem vista, mas o teu tempo chegou. Eu vou trazer um novo. Eu creio que nas nossas vidas o Senhor quer trazer algo novo, só que a gente começa a olhar para Moisés em nossas vidas, ou Moisés, nosso padrão de estilo de vida, e a gente começa a falar assim, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Deus fala assim, não, eu quero fazer uma cisão aqui, eu quero separar os tempos. Acabou. Josué 1, capítulo 2. Olha comigo aí rapidinho. Esse é o começo do novo. Moisés, meu servo, é morto. Repete comigo, Moisés, meu servo, é morto. São palavras fortes que Deus fala para Josué. Esse é o começo do novo. O Senhor fala assim, eu sei que Moisés era um cara ungido, eu sei que ele era bem preparado, eu sei que quando ele foi embora, ele tinha vigor, ele ainda tinha vista, eu sei que ele tinha experiência, mas o tempo dele chegou, agora eu vou começar algo novo. Josué, você consegue entender que eu quero fazer algo novo? E talvez Josué titubeava, ele falava assim, Moisés, meu servo, é morto. É como se fosse um despertar para a vida de Josué. Acorda, que eu quero te usar agora para algo novo. Mas para eu poder te usar para algo novo, você tem que entender que o que passou, passou. O que eu pus um ponto final, terminou. Sabe, e o que eu entendo com tudo isso é que a nossa aplicação na vida pessoal é que o Senhor está querendo nos levar para um momento onde você não é simplesmente liberto. Não é, sabe, o objetivo do crente não é ser salvo. O objetivo do crente não é ser livre dos seus vícios. O objetivo do crente não é simplesmente ele chegar num ponto aonde ele fala assim, eu estou liberto dos meus medos, eu estou liberto dos meus traumas, eu estou curado interiormente, eu estou pronto. Pronto para quê? Aí que começa. Só que a gente trata uma cura interior, a gente trata uma libertação, a gente trata uma salvação como se isso fosse o ponto final.
Sabe, Reinhard Bonk, um evangelista alemão, talvez o maior evangelista dos nossos tempos, depois de Billy Graham, ele falou uma frase muito legal, que ele falava assim: evangelismo que não leva para a igreja local não faz sentido. E eu comecei a meditar nisso, e eu sei o contexto de onde ele falou, mas ele estava falando sobre justamente se a pessoa que ela é salva, ela não consegue ser levada para uma igreja local, para ela ser discipulada, para ela ser tratada, para ela começar a entender o reino, para ser doutrinada acerca da teologia do reino. Se ela não consegue fazer isso, aquele evangelismo não tem sentido. Então muitas vezes a gente tem tratado o evangelismo como, cara, faz uma oração mágica aí, a gente vai lá e marca no caderno, mais um salmo. E talvez essa ilustração é um pouco irônica, mas nós levamos esse tipo de paradigma para outras áreas da nossa vida. Seja liberto desse teu vício aí, beleza, agora você está livre para quê? Para ficar perambulando pela terra? E o que eu sinto é que o Senhor está falando assim: eu quero que você acorde para o novo. E muitos não estão entendendo que o objetivo não é salvação, o começo que é salvação. O objetivo não é libertação. Libertação é o começo. É mais ou menos assim, é a pré-temporada no time de futebol. Na pré-temporada os caras vão cuidar do teu estado físico. Você tem alguma fratura, você tem você está machucado, vamos passar por fisioterapia. Você está com um mau preparo físico, vamos voltar você para o preparo físico. Agora você está com um preparo físico bom, agora nós vamos treinar e nós vamos ter uma estratégia. Nosso time, nós vamos jogar com 3-5-2, 4-4-2, seja o que for. Os jogadores estão em condições de atuarem, os jogadores estão em condições de fazer conquistas, eles estão em condições de jogar e ganhar. Então a gente começa a olhar uma pré-temporada com Deus como se fosse o objetivo final. E o Senhor começa a falar assim, sabe, como o que está acontecendo aqui em Deuteronômio é que Moisés, ele tira o povo de Israel, e o Senhor falou assim: eu estou fazendo uma pré-temporada antes de vocês entrarem na terra prometida. E nessa pré-temporada eu tenho um técnico muito bom para vocês chamado Moisés. E ele está cuidando para que vocês venham ter todo o Egito removido de dentro de vocês. E quando eles chegam no ponto onde eles estão no processo de remover o Egito deles, daí o Senhor fala assim: agora chegou a hora do novo. Josué, você vai levá-los para dentro da terra prometida. E eu creio que muitos de nós estamos justamente nesse ponto de transição. Não só essa igreja como um corpo local, mas você como um indivíduo, a igreja com I maiúsculo como um todo. Nós estamos num ponto onde nós temos que ir além do que simplesmente pensar que uma cura física é o meu objetivo final. E nós temos que ir além do que pensar que uma salvação é o nosso objetivo final. Nós temos que ir além do que pensar que uma libertação é o meu objetivo final. Aí é a pré-temporada. Você está preparado agora para você ser trabalhado, para você entrar para dentro do reino. Você está preparado para começar a ter tua mente renovada. Então Moisés, ele termina a sua missão. Deus fala assim: traz agora Josué. Ele começa falando algo muito forte, que é: Moisés, meu servo, está morto. Acorda, é um tempo novo. E muitos de nós temos medo justamente dessa transição, e nós gostamos de ficar olhando: não, mas Moisés é sinais de maravilhas. Moisés, o cara, ele partiu o mar vermelho. Com Moisés caía o café da manhã do céu. E a gente aponta para aquilo que Deus fez, quando Deus fala assim: se você não abrir mão daquilo que eu já fiz na tua vida, e glória a Deus, sabe, Deus não precisa de uma ajuda na autoestima dele. Ele sabe muito bem quem ele é. Ele é um cara bem seguro. Você não precisa ficar só falando. Uma coisa é você louvar a Deus, você ser grato. Outra coisa é você ficar se apegando no teu passado, falando que você está louvando a Deus, falando que você está glorificando a Deus, mas na verdade você está morrendo de medo de entrar no novo. E as pessoas falam: não, mas Moisés. E até provavelmente Josué estava falando: Moisés, por quê? A identidade de Josué até aquele ponto da sua vida era o quê? Servo de Moisés. Agora Deus fala para ele: cara, você não é mais servo de Moisés, porque é difícil você ser servo de alguém que é morto. O cara morreu. Agora você é líder. Você vai levar esse povo. E quando a gente começa a entender essa realidade, é isso que causa as pessoas a terem medo, porque isso aqui é insegurança. Isso aqui é território que eu nunca andei antes. Eu não tenho um GPS para me levar isso, porque esse território a gente nunca entrou nesse território. Então as pessoas falam sobre: eu quero algo novo de Deus. E tem gente que fala assim: eu tenho um sonho de algo novo de Deus. Eu creio nisso, eu não estou querendo menosprezar ou diminuir, porque eu creio que Deus dá sonhos, que é algo completamente novo. Quantos de vocês aqui têm sonhos que você fala assim: eu nunca vi esse sonho antes na minha vida, mas eu creio que Deus me deu esse sonho? Você que está com a mão levantada, fica com a mão bem levantada.
Eu tenho uma pergunta para você: você está disposto a andar sozinho? Você está disposto a você começar um trajeto, pode abaixar, sem mapa? Você está disposto a construir algo sem uma planta? Você está disposto a você entrar em lugares onde Deus está falando assim: você dá um passo e eu ponho um degrau debaixo do teu pé. Eu não vou mudar o degrau antes. Você está disposto para ter esse estilo de vida? Porque os líderes que vão desbravar novos territórios, eles precisam ter isso bem resolvido dentro deles. Sabe, o Senhor começou a falar comigo, eu falei assim, eu estava uma das minhas diversas mini crises que eu tenho com Dunamis, e a partir de agosto terem as minhas com a Monte Sião. Eu estava buscando o Senhor, falando assim: Deus, eu não acredito. Deus, mas o Senhor falou isso, mas Senhor Deus, eu comecei a entrar numa discussão com Deus. Às vezes eu falo assim: Deus, o que o Senhor me meteu? Eu estava bem, estava confortável lá nos Estados Unidos, era para eu ficar por lá mesmo, pastoreando uma igrejinha, bem, primeiro mundo, fazendo um sermão bonitinho, que os caras lá gostam disso mesmo, dão oferta, dízimo, pagam as contas, o filho vai crescer em sociedade segura. É isso. O Senhor fala que tem um sonho para mim, eu abraço essa ideia. Eu volto para o Brasil e agora, Deus, o que é isso? E eu comecei naquele diálogo com Deus, e o Senhor falou assim: você não está entendendo o que eu estou falando, né? Eu falei: como assim? Você não falou que você abraçaria o novo? Eu falei: sim. Então por que você está reclamando que você está sozinho? É novo. Se não fosse novo, teria teus colegas, todo mundo fazendo, entendendo o que você está fazendo. Então eu comecei a entender que para eu ser um líder de algo novo, eu tenho que estar confortável em ser mal entendido. Porque como que eles vão entender uma coisa que não existe? Como que eles vão entender uma coisa que é só minha? Eu não posso ficar buscando o ombro de um ser humano para ficar descansando na minha cabeça e falar: passa a mão na minha cabeça, chora comigo, lambe as minhas feridas, porque o mundo não me entende, a igreja não me entende, não sei, os meus próprios irmãos estão metendo pau em mim. Você entende o que eu quero dizer? Então a gente começa a falar muito desse negócio: é o novo de Deus, é o novo de Deus. Só que a gente não está entendendo que para Josué, quando ele teve que encarar o novo, ele teve que reconhecer que acabou, é o fim de uma era. Eu sei que Deus fez muita coisa com Moisés, e glória a Deus por isso. Eu era o cara naquela época, porque eu era o servo de Moisés, eu era o garoto prodígio de Moisés. Mas essa minha identidade de garoto prodígio de Moisés acabou. Eu tenho que entrar agora no novo de Deus. E no novo de Deus eu vou começar a andar sozinho. E no novo de Deus eu vou ter que começar a dar um passo para depois ele pôr o chão embaixo. No novo de Deus eu vou ter que começar a pegar o tijolo, o cimento e falar para ele: agora onde eu ponho isso? Eu não tenho uma planta para seguir. No novo de Deus eu tenho que botar meu carro na estrada e falar para Deus: eu vou pisar aqui, eu vou naquela direção, é isso? Eu tenho que começar a ter um estilo de vida que eu vou andar de fé. Eu ando um pouco e eu vejo, é isso? Amém. É isso? Bom, amém. O asfalto está continuando, amém? Então vamos, é isso? Eu não sei se você já, hoje em dia é difícil, né? Porque todo mundo tem GPS, mas se você começa a andar em lugares onde você não tem GPS, você não sabe onde você está indo, às vezes isso pode causar uma briga no casal. Não é verdade? Porque é a mesma coisa com o novo de Deus. Com as pessoas que estão junto com você. Eu imagino que para Josué ele pensou: se esse povo já quase matou Moisés de tanta reclamação, e Moisés era o cara ungido, preparado, cheio de sinais e maravilhas, via Deus face a face, imagina agora comigo. O que esses caras vão fazer comigo? Eu imagino todas as coisas que estavam passando pela cabeça de Josué. Só que eu quero te levar para o próximo passo aqui no versículo 3. Fala assim: todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu sinto que o Senhor tem falado uma coisa comigo: se você conseguir abrir mão do velho, se você conseguir dar esse passo, o primeiro passo de fé para o novo, aí eu te dou a estratégia, eu te dou os tempos. Você não merece, sabe, é que nem eu falo, o sistema de recrutamento de Jesus. Como que Jesus recrutava? Ele andava, ele olhava para você e falava assim: siga-me. O cara largava o que ele estava fazendo. Mateus largava o que ele estava fazendo, seguia. Pedro largava suas redes e seguia. João
largava o comércio do pai dele e seguia. Eu nunca vi Jesus falando assim, siga-me. Daí o cara fala assim, Jesus, vamos para a sala de reunião. Eles vão lá, da secretaria, chá ou café? Eu quero um chá verde porque eu sou cult. O cara senta lá, daí Jesus começa a falar assim, ó, se você me seguir, cara, os teus benefícios são esses. Tua aposentadoria é essa. O plano de carreira é esse. Daí ele fala assim, vou falar com meu pai, vou pensar, ou os mais espirituais, eu vou entrar no jejum, vou buscar a face do nosso Deus. Não, a maneira de Jesus recrutava, ele olhava para você e falava assim, siga-me. Só isso. O cara foi fiel para seguir a Jesus, agora eu vou te ensinar acerca do reino. O cara foi fiel para seguir a Jesus, agora você vai operar sinais e maravilhas que nem eu. Então Josué, ele está no momento onde ele está, Deus, essa atenção. E daí Deus chega e fala assim, ó, Moisés morreu, você abraça o novo? Josué fala, eu abraço o novo. Então beleza, versículo 3. Daqui até lá eu vou te dar. De lá até cá eu vou te dar. Você passa o rio, eu também te dou. Aquelas promessas que eu fiz para Moisés, aquelas garantias, são tuas para você também. Já transferi para o teu nome. Está pronto para a tua missão? Sim. Daí ele começa no versículo 6. Ele fala algo poderoso. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais. Tão somente, ou apenas, seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Eu não te mandei? Esforça-te e seja corajoso. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Uma vez que Josué, ele abraça o novo, ele abre mão do velho, ele recebe uma estratégia de Deus, versículos 3, 4 e 5, versículo 6, o Senhor dá uma outra orientação para ele, fala assim, você seja forte, você seja corajoso. Agora entra a parte daquilo que ele tem que fazer. E aí que está a coisa que eu sinto que, eu me sinto confortável em fazer o primeiro passo e o segundo passo. Agora, o terceiro passo, esse terceiro passo o bicho pega. Por quê? Você tem que ser, se para pensar comigo, se Deus fala para ele 3 vezes, seja forte e seja corajoso, ele já tinha começado a ficar com medo. Se ele falou 3 vezes, seja forte, seja corajoso, se ele falou uma vez, Moisés meu servo está morto, ele falou só uma vez, a afirmação é forte. Imagina agora quando ele fala 3 vezes, seja forte, seja corajoso. É porque ele vai ter que ser muito forte, ele vai ter que ser muito corajoso. E quando você começa a abraçar o novo de Deus, não é suficiente você apenas deixar o velho e abraçar o novo. Não é suficiente você apenas receber uma estratégia de Deus, uma palavra de Deus. Agora, o que você vai ter que ter para concluir a missão é ter força e ter coragem. E a coisa doida é que a gente começa a pensar automaticamente com a nossa mente de performance, a nossa mente que é tão propensa a fazer nossa identidade ser aquilo que nós fazemos, essa mente que a gente tem que sempre lutar e combater contra, essa mente fala pra gente, quando a gente escuta, seja forte e corajoso, eu vou ter que calar, eu vou ter que fazer. E eu pensava isso, até eu comecei a entender, eu comecei a ter revelações sobre isso aqui que ele fala assim no versículo 7, tão somente esforça-te e tenha muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. O que ele está falando aqui? Eles estão na velha aliança. Eles estão na velha aliança. O povo todo não tem acesso ao Espírito Santo. Os sacerdotes e os profetas eram aqueles que tinham acesso ao Espírito Santo, ao voz do Espírito Santo. Então, quando ele fala sobre a lei, o que ele está querendo dizer aqui é a palavra de Deus. Então, o acesso que eles tinham à palavra de Deus era a lei.
Era o que estava escrito, eram os ensinamentos de Moisés. Aquilo era a palavra de Deus. Então ele falou assim, esforça-te, seja corajoso. Mas o dia que você começar a tentar fazer a coisa na tua própria força, o dia que você começar a atuar fora da minha palavra, você não vai conseguir chegar lá. Agora, se você continuar dentro da minha palavra, se você continuar a extrair força daquilo que eu te disse, aquilo que eu te digo aqui na minha lei, eu te conduzirei. Ele fala aqui no versículo 8, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Eu não te mandei, esforça-te e seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. O que eu sinto é que nós temos que entender que não é apenas suficiente, não é suficiente apenas nós largarmos o velho e abraçarmos o novo, recebermos uma estratégia de Deus, mas se no trajeto que você está se esforçando, se no trajeto que você faz sua parte, se no trajeto que você tem um bom ânimo, se no trajeto que você está sempre se alimentando de esperança, se você não conseguir permanecer na palavra de Deus, e quando eu falo permanecer na palavra de Deus, eu não estou só falando da Bíblia, com certeza a Bíblia, obviamente, isso é ponto passivo, mas o que eu estou falando é aquela comunhão onde você está escutando o Espírito Santo falar para você está no caminho certo. É isso mesmo, assim como eu fiz com teu pai, assim como eu fiz com tua mãe, com os teus antepassados, assim como eu fiz lá no deserto, assim como eu fiz aqueles sinais de maravilhas, eu farei com você. Mas aquele ponto de conexão é o teu ouvido sintonizado com a voz de Deus. O dia que a gente começar a pensar, eu vou me esforçar, eu vou ser corajoso, eu tenho talento, eu tenho uma disciplina, eu tenho um zelo que nunca ninguém antes viu, eu tenho uma determinação que nunca ninguém antes viu. Você sabe quem eu sou? Eu era o servo de Moisés. Você sabe? E a gente começa a tomar nossa identidade daquilo que nós fazíamos, ou que nós estamos fazendo, ou que nós temos a capacidade de fazer, e não naquilo que Deus nos chamou a ser, e não naquilo que Ele fala para nós, do que nós somos. O dia que nós começarmos a transferir a nossa identidade para o que nós éramos, do que nós fazíamos, nós não teremos a força para ser conduzido para dentro da terra prometida, e nós não teremos aquela graça de Deus para nos prosperarmos no nosso caminho. Faz sentido o que eu estou falando? Hoje eu creio que Deus quer trazer isso não só para nós como igreja Monte Sião, mas Deus quer trazer isso para você como indivíduo. Eu sei que aqui existem pessoas com sonhos, eu sei que aqui existem pessoas que têm ideias que foram divinamente inspiradas, e eu creio que Deus hoje quer trazer alguns passos práticos. E eu quero te desafiar hoje, abrir mão do que se passou. Eu não estou falando do que se passou, a gente fala assim, abre mão do passado, deixa o passado ir. A gente tem uma mente religiosa que pensa, é um pecado. Não é um pecado, são coisas boas, são moveres de Deus. Mas hoje, se você ficar só no mover de Deus, aconteceu com você nos anos 80, você chega em 2010, 2020, pensando que tem que pensar nos anos 80, não sei. Só que eu acho que você não vai ser uma pessoa muito interessante. Eu acho que você não vai conseguir liderar liderar o povo ali da terra prometida. Ah, mas nos anos 90 eles experimentam. É que é aqueles papos de tio. Falei, pô, da hora, tio. Mas hoje a gente tem iPhone. Não funciona assim. Mas hoje existe a internet. Já ouviu falar da internet? E ao mesmo passo que eu acho que, enfim, o Senhor vai falar comigo sobre flexibilidade. Se você manter teu coração flexível, se você começar a entender que você tem que viver um estilo de vida fluido de acordo com a minha palavra, você nunca vai ser uma pessoa que vai estar fora da época. Você constantemente, é que nem no teu computador, de repente aparece um aviso do Microsoft Office, faz um update. De repente aparece um aviso do Adobe, faz um update. É Deus falando para você, faz um update. Eu quero atualizar a tua visão. Abre mão da versão do Windows lá. Isso aqui é coisa nova, cara. Abre mão do PC, entra no reino, compre o Mac. É mais ou menos isso. O Senhor quer nos atualizar. Amém? Fica de onde você está.